Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus, que Deus te conceda uma noite de paz, um tempo de bênção, um tempo da presença dele em sua vida, que Deus faça da sua vida uma vida cada dia mais preciosa, bem vivida, uma vida de plenitude na presença do Senhor em nome de Jesus. Vamos orar o Pai Nosso e o Salmo 91? Vamos? Vamos orar assim com muita alegria no coração, porque o nosso Deus é maravilhoso. O nosso Deus, Ele te trouxe aqui justamente porque Ele quer que você ore, que você busque a presença dEle, que algo bom aconteça. Lá no livro de Mateus, no capítulo de número 6, Jesus está ainda no Sermão do Monte, falando sobre vários temas. E aí ele diz assim: porém vós, ou portanto vós, orareis assim: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Todas as pessoas, os países do mundo inteiro amam alguns salmos, e alguns salmos se destacam, como é o caso do Salmo 23, do Salmo 121 e do Salmo 91. E eu convido você a declarar o Salmo 91 nesse momento, nessa campanha que vai até neste domingo. Salmo 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio, minha fortaleza, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo de suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste: o Senhor é meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em nenhuma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia, louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse momento, nessa noite, eu gostaria de convidar você a meditar um pouquinho justamente sobre esse tempo que nós estamos vivendo, que é o tempo em que o mundo inteiro se lembra da morte e da ressurreição do Senhor Jesus. Quero lembrar a você que neste domingo de Páscoa
nós teremos, com muita alegria, a possibilidade de receber você na Chácara da Bênção de Deus, receber a sua família, receber os seus convidados, as pessoas que você ama e que você quer levar para receber uma oração especial no domingo de Páscoa. Será neste domingo, às 9 horas da manhã, na Chácara da Bênção de Deus, que é um lugar muito abençoado, que fica no município de Álvares Machado, São Paulo, bem pertinho de Presidente Prudente, na rodovia Júlio Budischi, quilômetro 16 mais 500 metros. É um lugar ainda bem rústico, bem simples, mas que vai receber você com muito amor, e eu tenho certeza que a palavra de Deus falará ao seu coração. Domingo de Páscoa, com ceia do Senhor, com louvor, com adoração, Chácara da Bênção de Deus, ali no quilômetro 16 mais 500 metros da rodovia Júlio Budischi, Álvares Machado, São Paulo. Bem pertinho ali do Jardim Panorama, do Trevinho do Jardim Panorama, Parque dos Pinheiros. 100 metros daquele trevinho ali para quem mora na região. Nós também estaremos com o culto à noite na cidade de Presidente Prudente, São Paulo, na rua Antônio Rodrigues 270. Rua Antônio Rodrigues 270, ali nas proximidades, pertinho da Avenida Brasil, em Presidente Prudente, pertinho da estação rodoviária, pertinho também para quem circula pela região de Presidente Prudente e vem para Presidente Prudente, São Paulo, de vez em quando, fica pertinho da empresa de ônibus Jandaia, que é muito conhecida aqui. Rua Antônio Rodrigues, 270, pouquinho antes de chegar à Avenida Brasil. Também com ceia do Senhor, louvor, adoração e palavra de Deus. Amém? Será uma grande alegria. À noite começa às 19h30, 7h30 da noite. Agora, eu gostaria de convidar você a meditar na palavra de Deus, no que aconteceu justamente na quinta-feira à noite, há 2000 anos atrás. Vou ler o capítulo inteiro, que é o capítulo 26 do livro de Mateus. Tendo Jesus acabado todos estes ensinamentos, ele disse a seus discípulos: sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem, está falando dele, será entregue para ser crucificado. Então os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote chamado Caifás. Olha que interessante. O sumo sacerdote morava em um palácio e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo. Então, o chefe da igreja, que morava em um palácio lá em Jerusalém, um homem que tinha que ser santo, não é mesmo? Ele não apenas utilizava, de tudo que podia para ser importante socialmente, como fez uma reunião para matar Jesus. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro, cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isso, os discípulos se indignaram e disseram: para que esse desperdício? Pois esse perfume poderia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhe: por que molestais essa mulher? Ela praticou boa ação para comigo,
Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre tendes. Pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. E em verdade, eu vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Então veja que Jesus já sabia que o evangelho seria pregado em todo o mundo, como nós estamos fazendo aqui hoje, isso há 2000 anos atrás. Ele disse, olha, essa mulher, ela fez isso comigo, porque eu sei, já disse para vocês antes, e agora eu vou dizer de novo. Eu vou ser crucificado, e ela está preparando o meu corpo para o sepultamento. Vocês não estão entendendo? Então um dos 12, lá no versículo 14 está escrito, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, lá com Caifás, ele fez uma proposta. E a proposta de Judas foi, que me quereis dar, e eu vô-lo entregarei. O que vocês querem me dar para eu entregá-lo? Para que não haja o tumulto lá na cidade, para que não haja problema lá com o povo, para que não haja revolta popular na hora da prisão dele, na hora da captura dele. O que vocês querem me dar? E pagaram a Judas 30 moedas de prata. E desse momento em diante, Judas buscava uma boa ocasião para o entregar. O traidor é assim. Ele fica no grupo, ele fica dentro do grupo, ele ora com o grupo, ele fala como se fosse do grupo, mas ele já não está mais no grupo. Conseguiu entender? É o que a gente chama de infiltrado. Já conseguiu entender isso? Viu Judas? Ele era um dos 12. Ele vai lá e fecha com o inimigo. Mas ele não sai do grupo. Ele continua. Mas ele dentro do grupo está trabalhando para implodir, para destruir. Mas aquilo que é de Deus, ninguém consegue destruir. Mas é importante que a gente possa, que você entenda, que você fique atenta para você identificar e excluir essas pessoas quando elas surgirem na sua vida, e não surgem uma vez nem duas, a vida toda isso acontece. E desse momento em diante buscava ele uma boa ocasião para o entregar. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram, onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu, ide à cidade, ter com certo homem, e dizei-lhe, o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, declarou Jesus, em verdade eu vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe, porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu, o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele, por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traía, perguntou, acaso sou eu, mestre?
Respondeu-lhe Jesus: Tu o disseste. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. E eu vos digo que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Note você que Judas fez isso e participa da Páscoa. Que coisa interessante, não é? Depois ele sai então. Nos outros evangelhos nós temos mais detalhes. Mas o fato é que Jesus, lá no versículo 31, já no Monte das Oliveiras, ele diz: Essa noite todos vocês escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, ele conta que ele vai morrer, e ele conta que ele vai ser ressuscitado. Mas depois da minha ressurreição, já está contando o que vai acontecer. Irei diante de vós para Galiléia. Aí Pedro diz: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, ainda que todos se escandalizem, nunca o serás para mim. Pedro tinha uma grande convicção. Jesus replicou: em verdade eu te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Pedro então responde: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Então não foi só Pedro que disse. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Que oração, não é? E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro: então nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai para não entrar em tentação, porque o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, pegaram no sono. Não tiveram domínio sobre o seu corpo. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Essa é a oração que a gente deve fazer a Deus quando estamos passando por alguma luta que às vezes nós não gostaríamos de passar, mas que temos que passar. Não é outra pessoa que tem que passar, somos nós. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras.
Então voltou para os discípulos, eles estavam lá dormindo. Ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora. O Filho do Homem está sendo entregue na mão de pecadores. Levantai-vos, vamos, o traidor se aproxima. Judas não estava com eles. Reparou? Judas está ali, em Betânia, aí sai, vai lá e se acerta com o sacerdote Caifás, volta, entendeu? Está junto com o grupo, participa da ceia, já recebeu as 30 moedas e mesmo assim na ceia pergunta, será que sou eu que vou traí-lo? Entendeu? Sou eu, Senhor, que vou traí-lo. Mas ele já tinha traído, ele já tinha vendido, já tinha recebido as moedas. Reparou? O dissimulado, aquela pessoa que está com um grupo, mas não está ali só para pegar informações, está ali só para trair. Ele ora com os outros 11, ele ora com o mestre, ele clama a Deus, ele canta louvores, mas ele não está unido ao grupo. É muito triste, né? É muito triste. Isso existe até hoje, e para os traidores está reservada justamente essa condenação de Deus sobre eles. Essa condenação de Deus sobre eles. Melhor que não tivessem nem nascido. Mas eles não têm essa consciência, porque o seu coração e a sua mente já estão cauterizados. Você que já foi traído, traída, nos negócios, na família, em qualquer área da sua vida, nos estudos, na profissão, você sabe o quanto foi difícil para você superar. Mas acalme o seu coração, porque ninguém foi traído mais do que Jesus. Naquele dia, e até hoje, esses Judas existem dentro da obra do Senhor. Então, toda vez que isso acontece, não é o ministério que é traído, não é o trabalho que é traído, é o próprio Jesus que é traído. Os Judas continuam existindo, mas é preciso que você decida ser um dos outros 11. Isso é importante, que eu decida, que você decida. Louvado seja Deus. Falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba, com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes, os caras que eram da elite, os caras que tinham importância política, os caras que tinham importância eclesiástica, os caras que davam aulas e aulas e aulas e aulas e aulas e aulas e aulas. Você está entendendo? Hoje existe isso. Vinda da parte dos principais sacerdotes, Hoje tem principais sacerdotes, homens famosíssimos. Tem? E os anciãos do povo. Ora, o traidor tinha dado esse sinal, aquele a quem eu beijar, é esse, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, lhe disse, salve, mestre. E o beijou. Meu Pai, que coisa triste. Jesus, porém, lhe disse, amigo, para que vieste? Para isso que você veio? Que coisa! Amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse, embainha a tua espada. Jesus capturado ali, Jesus já estava capturado. Embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas
que não posso rogar a meu Pai e ele me mandaria nesse momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpriram as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Naquele momento, disse Jesus às multidões, porque Judas e aquele povo chegou, muita gente veio junto com ele, com Judas, com os soldados, né? Saístes com espadas e porretes para prender-me, como a um salteador, a um assaltante? Todos os dias no templo eu me assentava convosco, ensinando, e não me prendestes. Eles queriam fazer desse jeito, fora da cidade, na surdina. Tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprissem as Escrituras dos profetas. Então os discípulos todos, deixando-o, fugiram. E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. Mas Pedro o seguia de longe, até o pátio do sumo sacerdote, e tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus a fim de o condenarem à morte, e não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas. Mas afinal compareceram duas, afirmando: este disse, posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: nada respondes ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: tu disseste, entretanto eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou! Que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouvistes agora a blasfêmia. Que vos parece? Responderam eles. É réu de morte. Então uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros o esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Ora, estava Pedro assentado fora do pátio, e aproximando-se uma criada lhe disse: também tu estavas com Jesus, o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: esse também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se, os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou Pedro a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Que texto, hein? Que texto! 75 versículos em Mateus 26, e tudo isso acontece justamente na casa do sacerdote Caifás, um grande palácio, então, na quinta-feira à noite. E nós estamos fazendo essa transmissão na quinta-feira à noite, a chamada noite da ceia do Senhor. E eu quero encorajar você que está passando por uma luta, por um sofrimento,
a fazer exatamente essa oração que Jesus fez. Senhor, passa de mim esse cálice, Senhor. O sofrimento é muito grande, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. E mesmo que o Senhor permita que você passe por esse problema, por essa luta, por essa batalha, por essa adversidade, por essa circunstância que você não queria passar, creia que você não passará sozinho, mas que ela passará e que, rapidamente, Deus vai te dar livramento disso, Deus vai te abençoar, Deus vai te restaurar, porque quando Jesus ressuscita no domingo, o chamado domingo da Páscoa hoje em dia, ele ressuscita com o corpo glorificado, atravessando paredes, subindo aos céus. E a promessa de Deus, que não cai, não volta vazia, é que nós teremos exatamente essa mesma oportunidade. Nós que entregamos a nossa vida a Ele, falhos como Pedro, mas não traidores como Judas. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Eu sou o servo dele e te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.